Na minha primeira vez eu senti tanta coisa. Foi uma epifania, uma mistura de excitação, de sensações, de um prazer sinestésico, de alegria e de que aquilo tinha um potencial que precisava ser explorado. Senti o toque de um jeito despretensioso, mas curioso, investigativo, divertido. E de repente eu tava girando de cabeça para baixo, subindo e saltando no corpo da outra pessoa que eu nem conhecia, caindo no chão, rolando e deslizando, de uma maneira que, sei lá, um pouco como os bichos brincando, como quando eu era criança. Eu tive um déjà vu ancestral. Daí eu caí em mim. Tive um salto de consciência, um insight, a certeza que eu queria fazer muito aquilo na vida. Eu encontrei um propósito para os próximos tempos. Quando eu voltei para Porto Alegre em 1999, depois de uma temporada de estudos de teatro e dança em Nova York, eu não encontrei ninguém dando aulas de contato e improvisação, especificamente, nem organizando jams aqui na cidade. E aí eu falei muito da minha experiência em Nova York nas aulas com a KJ Holmes, lá no Movement Research. A Andrea trouxe a KJ Holmes para Porto Alegre para uma oficina de contato e improvisação lá no Buraco Relações de Dança. Procurei a Eva Schuh, coreógrafa da Anima Companhia de Dança, com quem eu trabalhei muito nos anos 90. Bom, a Eva viveu em Nova York no final dos anos 70 e anos 80, então ela assistiu muitos espetáculos lá na Judson Church, fez aulas de contato, enfim, viu todo esse movimento revolucionário lá na origem. Em 91, ela voltou para Porto Alegre e usava muito o chão nas aulas dela, as improvisações e o contato também nas improvisações em aula e nos processos coreográficos que ela dirigia. Na virada de 99 para 2000, ela voltou para Nova York para uma reciclagem artística e trouxe o livro Sharing the Dance, Contact Improvisation and American Culture, da Cynthia J. Novak, antropóloga e também bailarina de contato. Esse livro conta a história do contato e improvisação na perspectiva da autora e também num contexto da cultura americana. E ela me emprestou e eu tive, então, acesso a essa história do contato e improvisação na sua origem. A Eva, naquela época, estava trabalhando na coreografia chamada de 1 a 5. Ela já tinha feito solo, duo, estava trabalhando no trio, né? Ou seja, as coreografias 1, 2, 3. E eu entrei para participar do quarteto e o quinteto. E entrei direto com contato e improvisação, né? Propondo isso para o grupo. E foi então que a gente começou a fazer turnês com esse espetáculo pelo Brasil, e na passagem por São Paulo eu conheci a Tica Lemos e o Estúdio Nova Dança. A Tica Lemos, para mim, é a maior referência de contato e improvisação no Brasil. E lá no Estúdio Nova Dança também, né, lá que aconteciam as aulas, as performances, as oficinas que ela produzia. E eu tive acesso às Contact Quarterlies, que são as revistas publicadas pela galera lá do começo do contato e improvisação nos Estados Unidos, desde 74, os boletins informativos, para falar sobre contato e improvisação, falar sobre ensino, falar sobre aprendizagem, falar sobre performance, falar sobre pedagogia, sobre organização social, econômica, política, do contato e improvisação, os endereços das pessoas, e-mails, endereços mesmo em cada cidade do mundo, para que as pessoas pudessem se comunicar. Eu fiquei obstinada em ler, estudar, para que eu pudesse fazer aquilo que eu mais queria, que era mostrar para todo mundo contato e improvisação e ter com quem dançar contato em Porto Alegre. Então, em 2001, eu criei coragem e facilitei a primeira jam em Porto Alegre, no CODA, que era o espaço da Eva. Facilitei uma prática e depois abri o jam.
eu divulguei bastante e foi muita gente, tinha músicos tocando. E a partir daí, eu comecei a facilitar aulas e jams em diversos lugares na cidade. Na Casa de Cultura Mário Quintana, no Parcão, que foi uma atividade durante o Fórum Social Mundial, no Hospital São Pedro, que tinha várias salas ocupadas por artistas. Depois eu fui facilitando oficinas mais longas. Eu escrevi para Contato Quarto ali dando os meus contatos na lista que tinha no final da revista e fui me comunicando com gente do mundo e produzindo oficinas deles em Porto Alegre. Acho que o Ralph Jarochinski foi o primeiro, a Daniela Schwartz e o Eckhard Miller, a Daniela é argentina e o Eckhard é alemão. E teve também Esther Montblanc Ribas, da Espanha, o Otto Akanen e a Sveta Burzi, da Finlândia. Antes de ir para Nova York, eu me graduei em Ciências Biológicas na URGS. E eu tinha tido aula de História da Evolução do Pensamento Científico. E eu entendi que ainda muita coisa estava enquadrada numa visão de mundo tanto materialista, tanto excludente, competitiva, exploratória, e por que não, colonialista, machista, preconceituosa, moralista. E eu via no Contato Improvisação todo um modo de pensar que vinha ao encontro do que eu intuía como sendo um caminho mais humanista, mais gentil, mais afetuoso, ecológico, cooperativo, equânime. E isso no âmbito da dança, no campo da dança. Só que, no entanto, isso reverbera nas outras relações humanas, culturais, enfim. Depois de um tempo, eu já tinha um monte de material guardado e queria traduzir tudo aquilo que eu tinha para o português brasileiro, porque tinha pouca coisa publicada aqui. Daí eu fiz uma especialização em pedagogias do corpo e da saúde na URGS, para usar todo esse material. E aí nasceu, em 2005, o meu primeiro artigo, chamado Contato Improvisação, Contact Improvisation, um diálogo em dança. E eu fico muito feliz hoje em saber que esse artigo foi bastante útil. Ele foi bastante citado, satisfeita de ter cumprido esse propósito de tornar todo esse assunto sobre o contato e improvisação mais acessível, ou seja, na língua portuguesa. 2005 foi um ano realmente muito marcante, porque teve o primeiro festival de contato e improvisação no Brasil, que foi em Brasília, foi organizado pela Paola Guzmán e pelo Diogo de Carvalho. Foi lá que eu conheci a Cristina Turdo, da Argentina, a Carola Yulita, também de lá, o Ricardo Neves, de São Paulo, o Fernando Neder, do Rio de Janeiro, a Rossana Alves, da Bahia, a Marília Carneiro, que mora em Campinas e organiza várias coisas de contato e improvisação por lá. E aí a Cristina Turdo me convidou para dar aula no 6º Festival de Contato e Improvisação de Buenos Aires. Buenos Aires, simplesmente, tem uma comunidade gigante de contato e improvisação, com muitas aulas, muitas jams diárias. Aí eu só pensei, gente, precisamos colocar o Sul em contato. Em 2005, eu queria continuar investigando contato e improvisação para além das aulas e jams. Então, eu me juntei com 3 amigos e formamos o Grupo Tato. Ele foi formado pelo Alexandre Bado, pela Verinha Carvalho e pelo Sandro Willig. A nossa performance de estreia do Grupo Tato foi no terraço da usina, ao pôr do sol, junto do projeto Funkíssima com as bandas Serrote Preto e Caixa Preta. Foi, assim, um dia mágico. A gente dançou, fez uma performance completamente improvisada, com o público sentado em volta, ao pôr do sol, aquele som maravilhoso. Foi incrível, foi inesquecível. E depois a gente fez várias performances, várias aulas, várias jams, ao longo de anos, dentro do projeto Usina das Artes. Em janeiro de 2006, eu conheci
Steve Paxton e a Lisa Nelson no estúdio Nova Dança em São Paulo. Eu fiz o curso chamado Material for the Spine e a Lisa Nelson deu Tuning Score. Teve uma vez que depois da aula saímos todos, uma galera, para ir ver um grupo de percussão de mulheres, e eu e ele fizemos uma improvisação assim de mãos. Ai, aquilo para mim foi o máximo, assim, foram minutinhos assim de conexão com ele. Mas eu ainda tinha um sonho, que era conhecer a Nancy Stark Smith, aquela figura da trança imensa, dançando loucamente no vídeo histórico Fall After Newton. Fiz um projeto para trazer a Nancy para Porto Alegre, junto com o Mike Vargas, que foi financiado pelo FUNPROARTE. Foram 10 dias de oficinas, jams, performances, exibição de vídeos, conversas. E quando eu estava conversando com a Nancy, eu perguntei se ela faria uma performance de estreia, de abertura, né, do projeto. E aí a Nancy disse, por que não dançamos juntas? Eu fiquei emocionada, fiquei nervosa, fiquei excitada, tensa, dançar com a minha ídola, mas encarei, obviamente, e foi demais. Toda a oficina está registrada em 20 fitas mini DV, ainda aguardando revisão. E vieram um monte de argentinos, uma uruguaia, uns paulistas e a gauchada também, né? Ao final da oficina, ela explicou, deu uma aula sobre a estrutura de improvisação que ela criou, chamada The Underscore, né? Que pode ser traduzido talvez como uma subpartitura. No último dia da oficina que nós fomos fazer essa performance, o céu estava carregadíssimo, nuvens pretas e ameaçando chuva. E aí a gente tinha que decidir se ia montar o equipamento lá fora, se ia montar o tablado. A gente botou um tablado, linóleo, e tinha os equipamentos de som do mic, teclado, caixas de som. E aí decidimos que sim, vamos encarar, vamos arriscar. E de repente o céu foi abrindo. E o sol veio e foi uma performance maravilhosa, um momento lindo de fechamento do curso. Inesquecível. E eles foram comer churrasco, viram chula, bolhadeira. Muito queridos, muito gentis. Mas aquele povo da Argentina não saía da minha cabeça. Inclusive, muitos vieram para o curso da Nancy. Tinha conhecido também uma uruguaia, a Florência Martinelli, que veio para um Porto Alegre em Cena e deu uma oficina toda de contato e improvisação. Então, em 2008, eu escrevi o projeto. Em 2009, nós ganhamos do FUNPROARTE Sul em Contato, que foi 9 meses de oficinas, jams, performances, vídeos, entrevistas, com 12 professores. 6 da Argentina, uma do Uruguai, e também de São Paulo, do Rio, da Bahia, e o Ralph da Alemanha, que também é nômade. Meu objetivo seguia firme no fomento ao estudo do contato para a galera daqui de Porto Alegre, de aproximar os artistas sul-americanos, de aprender com eles. Bom, a essa altura já tinha o Contact in Rio, organizado pelo Fernando Neder, no Rio de Janeiro, que a primeira edição foi em 2008. O Encontro de Contato e Improvisação de São Paulo, organizado pelo Ricardo Neves. O projeto Disseminação e Contato em Brasília, organizado pelo Camilo Vacalebre. E começavam entrando em contato e o transformando pela prática em Floripa. O projeto Entrando em Contato aconteceu com 9 dos 12 professores que vieram para o Sul em Contato. A Ana Alonso, que participou do Sul em Contato em 2009, eu me comuniquei com ela para que os professores que já vinham com a passagem internacional paga pudessem também ir para Floripa e dar aulas lá. E nós compartilhamos juntas esse propósito de propagar o contato e improvisação no sul do Brasil. Bom, o Grupo Tato continuou ativo. Nós criamos o primeiro espetáculo, o Ato ao Acaso,
de contato improvisação, que a gente sorteava as estruturas que a gente ia dançar junto ao público. A formação era eu, a Viviane Lencina, o Luciano Tavares, a Juliana Vicari, o Lyndon Chimizo e o músico Guinter Andreas. Em abril de 2010 veio para cá o canadense Andrew Harwood e a argentina Paula Zacarias para o Festival Internacional Dança.com. A Suzy Weber, bailarina, professora, doutora, ela fez o doutorado no Canadá e conheceu o Andrew e facilitou a vinda dele para cá. Nós fizemos uma performance também. No segundo semestre de 2010, o Juliano Mota, que é filho do Juan Mota e da Rosa Grossman, foram meus alunos em 2008 e também participaram do Sul em Contato em 2009. O Juli idealizou uma jam na Cidade Baixa, no Namastê, e co-organizaram com ele o Alessandro Rivelino, a Alice Tessler e a Luísa. Nas sextas-feiras, à noite, jams com duração de 5 horas. E eu segui ainda muito interessada no contato improvisação como performance. A minha vida sempre foi a dança, o teatro caminharam juntas. Meu trabalho de atriz, né? Não só no teatro, mas também no cinema, nas locuções. E então eu tinha tido uma aula de viewpoints com a Cristiane Jataí num Porto Alegre em Cena. E depois com Donnie Motter em Floripa, numa oficina organizada pela Sandra Meyer. E fiquei com muita vontade de investigar contato, improvisação e viewpoints. Então lá fui eu para Nova York de novo, com a bolsa Lécio Freitas da prefeitura, para investigar o que eu chamei Contact Viewpoints. Então fui fazer aulas na City Company, com direção da Annie Bogart, que trabalha viewpoints e também o método Suzuki, e aulas de contato, práticas, jams, enfim, no Movement Research. Voltei lá para minha primeira mestra, que foi a KJ Holmes, e participar de diversas jams por aí. Inclusive dei aulas também em Nova York, já nessa fusão de contato viewpoints. E aí, como contrapartida a essa bolsa, em 2011 eu voltei a Porto Alegre e ofereci uma longa oficina de contact viewpoints para todas as pessoas interessadas nessa fusão de linguagens. Em 2011 também, junto com o Grupo Tato, dessa vez trabalhando na Casa de Cultura Mário Quintana, nós fizemos um espetáculo chamado Sync. E aí no elenco da formação antiga, então, estava a Vivi Lencina e a Ju, e entrou também o Alessandro Rivelino, e participaram a Thaís Petzold, a Laura Rosa, o Douglas Novaes e os músicos Celal Moreira no violoncelo e a K. Volkmann na voz. Bom, em 2012 eu me dei conta que Contato Improvisação faria 40 anos de existência, desde a primeira vez que ele foi nomeado Contato Improvisação. Então eu, a Ju, mais o Sarraj e a Priya, que já estavam dançando Contato Improvisação, resolvemos retomar o Sul em Contato, só que de forma autônoma, sem financiamento, e num formato mais condensado, de 4 dias, inspirados no Festival de Montevidéu, no Uruguai. Então nós fizemos na Casa de Cultura Mário Quintana e tivemos uma professora do Uruguai, a Catalina Chouí, um professor da Argentina, que foi o Gabo, e uma do Chile, que foi a Rocio Rivera. E no fim de semana seguinte, tivemos o norte-americano Ray Chang, que estava no Brasil na época, então nós aproveitamos e trouxemos ele para Porto Alegre para mais 2 dias de oficina. Nessa época também, o Sarraj e a Priya começaram a organizar uma jam também no Namastê, na Cidade Baixa. Aí eu lembro de ir para a Cidade Baixa, assim, caminhando de noite, assim, com aquela sensação, missão cumprida, porque eu queria que isso acontecesse em Porto Alegre. Eu fiz um movimento para isso, com as jams, com o festival, com as oficinas que eu produzi, com o artigo que tinha publicado, não sei até que ponto foi direto, mas de alguma forma a comunidade de contato e improvisação já estava trabalhando por si, já estava acontecendo, já estava se movendo. Em 2013, o Sul em Contato passou a ser na Casa Cultural Tony Petzold.
E mais uma vez tivemos professores representantes da Argentina, do Uruguai e do Chile. Em 2014, o festival passou a ser uma residência, ou seja, os participantes puderam dormir na casa, as refeições eram feitas lá também, então teve mais esse caráter de convivência, de cooperação, de co-organização do espaço, do evento como um todo. O Ralph veio mais uma vez a Porto Alegre, o Yuki Doi, do Paraná, a Ana Alonso, de Floripa, e o Alessandro Rivelino, de Porto Alegre. E aí, já com o Juan bebezinho, eu realizava mais um sonho, que era poder vivenciar contato e improvisação com meu filho, nesse ambiente de tanto afeto, de tanta comunicação. E também nessa época eu comecei a trabalhar um pouco o que eu chamei de baby contact, esse movimento com pais, mães ou cuidadores e seus bebês, rolar e experimentar diversas maneiras de estar com o bebê no chão. De 2014 a 2016, aconteceu na Escola de Educação Física e Dança, EZFID, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, um projeto chamado Improvisando no Campus, que foi organizado pelo André Olmos e também pela Carlinha, professora da EZFID também. Ela participou das primeiras jams lá em 2001. E o André também facilitou jams num evento chamado Meditando Poa. Mas ainda em 2015, para o Sul em Contato, veio o norte-americano Gabriel Forestieri e também deu aula o André Olmos, junto com a Márcia Berselli, que tinha acabado de defender a dissertação de mestrado dela em Contato e Improvisação. E o André também tinha feito um trabalho de conclusão de curso sobre contato. Então, cada vez mais, o Contato e Improvisação estava aqui no âmbito universitário em Porto Alegre. Em 2016, o Sul em Contato passou a ter um tema e nós escolhemos ocupacidade para se aproximar do movimento estudantil que estava acontecendo no Brasil, e nós fizemos várias performances na rua, em parques, no mercado público, até no ônibus. Pela primeira vez também participou como professor o Hugo Leonardo, da Bahia, que também desenvolveu um trabalho acadêmico sobre contato e improvisação lá, e o representante do Peru, pela primeira vez, o Renzo Zavaleta. Então, mais gente por aqui estava propondo aulas, jams e labs, como lá na Sala Roni Leal, na Usina, na Sala Marcos Barreto e Ceci Frank, na Casa de Cultura, na Casa Bosque, os labs na Caixa do Elefante, Vale do Arvoredo, a Pri organizando aulas, jams, o Sarraj, o Júlio, o Ali, a Janaína Ferrari, a Roberta Fofonca, a Krishna, a Naya, o Léo, a Guado, o João, ajudando aulas na Ubra, uma galera que já formava a comunidade de contato e improvisação de Porto Alegre. Em 2017, o tema do Sul em Contato foi Mindfulness, Dancefulness, Lifefulness, investigando como que a plenitude da presença pode estar mais atuante na nossa mente, corpo, na nossa dança e na nossa vida. Como nós conseguimos ter uma atitude mais centrada, mais pacífica perante as violências da vida. Para essa edição veio a Cristina Turdo, de Buenos Aires, que tinha vindo para o primeiro Sul em Contato. Veio o Camilo Vacalebre, que trabalha com Técnica Alexander. E nós tivemos o Thiago Bueno trabalhando comunicação não violenta e a Angélica Damoli trabalhando mindfulness. Em 2018, nós tivemos Contato Improvisação, Criança Inspiração, investigando como que nós acionamos a nossa criança interna e também como incluímos as crianças nas práticas. Então veio a Marisa Fernandes, de Buenos Aires, que tem um trabalho intenso lá com Chicos a Bailar, com crianças e com bebês. E tivemos a Fernanda Boff trabalhando circo com crianças, a Ju Saper, então, trabalhando música e contato, e a Guadalupe trabalhando desenhança,
esse encontro de desenho e dança e contato. Em 2018, o Júlio já estava organizando a Jamassa, uma grande jam em Porto Alegre. Em 2017, voltando um pouquinho, eu entrei no mestrado aqui no programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS e tive a orientação da Suzy Weber para fazer a minha dissertação sobre o swing contato. Ele foi defendido no final de 2019 e se chamou Swing Contato, um festival de contato e improvisação em Porto Alegre, redes de movimentos e pensamentos. No meio desse processo do mestrado, nasceu o artigo que eu escrevi com a Suzy, Elogio à Queda, o amor à gravidade e o corpo político em contato e improvisação, que foi publicado na revista Repertório da Bahia. Em 2019, seguiam as jams na Casa de Cultura Mário Quintana, organizadas pela comunidade de Porto Alegre. Um grupo no WhatsApp, uma página no Facebook e vários encontros de última hora acontecendo. Galera, vamos dançar no parque. Se levava a lona ou não para os parques e diversos lugares. Então, Porto Alegre já estava se movendo. E aí eu via, nossa, quanta gente nova, quanta gente que eu não conheço. E quanta gente já dando aula, facilitando jams e encontros. E a produção do Swing Contato em 2019, a crise pegando no país e aqui na América do Sul, a mínima vontade de encarar toda aquela insegurança de produção, de pagar as passagens na frente, de não ter dinheiro, de ficar em dúvida se as pessoas iam conseguir participar do festival. E eram 10 anos de festival, 2019, da primeira edição foi 2009. Então era uma data importante, não queria deixar de fazer, mas queria fazer de um jeito mais leve, de um jeito mais cooperativo enquanto produção. Então eu tive uma ideia de fazer num espaço público, no Centro Cultural da URGS, um espaço maravilhoso, mas que também não podia se cobrar ingresso, participação, então teria que ser gratuito ou com passar o chapéu, contribuição consciente. Então nessa circunstância eu decidi fazer uma convocatória para quem gostaria de dar aulas no festival, achando que serão todos professores de Porto Alegre, mas no fim das contas teve propostas do Rio de Janeiro, propostas de gente de São Paulo, de Santa Catarina e até uma proposta da Mariana Casares do Uruguai para dar aula. Então foi um festival de 6 dias, umas 6 oficinas por dia, mais jams, e foi demais, contribuição consciente, então foi super acessível, tivemos acessibilidade também com diversos corpos dançantes, tivemos apresentação de trabalhos acadêmicos. 2020 não podemos fazer contato, improvisação, porque não podemos nos aglomerar, temos que manter o distanciamento social, temos que evitar os contatos para evitar o contágio. O contato foi uma escolha para mim, como intenção de prática, de pesquisa, de criar, de produzir, de fazer amizades, tecer cooperações, de viajar pelo mundo e de compartilhar e vivenciar esse movimento na cidade de Porto Alegre, de experimentar um tipo de amor ao fluir em movimentos improvisados, em observar a mente, corpo, pensamentos, emoções, sensações e a reverberação disso tudo. Para mim é um jeito político de estar no mundo, uma quebra de tabus em relação ao tocar. É uma confluência de arte, esporte, artes marciais, educação somática, filosofia zen, ecologia profunda, física clássica e quântica, paz e amor, feminismos, equidades, cooperação versus competição, deselitismo, hierarquia entrelaçada, humor, sintonização afetiva, inclusão, respeito, escuta. A dança é a mestra. É meditação, autenticidade, diversidade, espiral, resiliência, silêncio. No final do meu mestrado, depois de uma formação em Thai Yoga Massagem, por conta de um ritual da Tailândia de honra ao mestre,
eu criei a seguinte oração-poema para esse meu grande amor que é a improvisação por contato. Eu gosto de chamá-la assim também, como uma prática, com um artigo feminino, que eu sinto esse acolhimento quase maternal muitas vezes, e é do sentido da pele, da flor da pele. Diz assim: honrar a improvisação por contato é tomar respeito a muitas e muitos mestres, e também a nenhum, e aquele que está dentro de mim, e aquela ou aquele ao lado, alguém como eu, assim. Contato e improvisação é dança, que também é jogo, é lúdica prática, que movimenta a saúde, é arte cênica performática. É comportamento, gesto político do corpo. Busca respeitar e conectar-se à natureza, com a diversidade de seres humanos, de ambientes e de condições sociais, e com as profundas ecologias gerais. É rede em espiral crescente, elogia as incertezas e autorregulação, sabedoria na prática da percepção, no corpo em ação e inter-relação. Reconhece muitas peles, nelas toca, sente, escuta, desliza, fricciona, entrega seu peso e recebe também. As peles da mente, corpo e espírito, compartilha e vai além. Somos mamíferos, seres que evoluíram em uma relação de essencial contato, mãe e bebê juntos para uma vida saudável, e na ausência da amamentação, o abraço, o afago, supre o indispensável tato. Somos seres em comunicação, com muitas linguagens e sentidos usados para a conexão. A improvisação por contato brinca no campo do sentido do movimento, em vários sentidos, de fato. Envolve camadas e dimensões vibracionais, pulsantes, expansivas, multidirecionais. Agora paro, silencio, sinto o ínfimo movimento, o vazio. Escuto, pergunto, permito, infinito. Gratidão, contato, improvisação.